Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a nossa vida, para a sua própria honra, glória e louvor. Hoje vamos dar continuidade à leitura das Escrituras, vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 10, e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração por meio do seu Espírito. Pai, muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus agradeço ao Senhor pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe também a vida de cada irmão, cada irmã, alcance cada lar e encha o nosso coração de alegria, paz e plena satisfação no Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo que diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Capítulo pequeno que nós vamos meditar um pouco hoje, mostra que um ministério digno de ser seguido atesta sua autoridade com base em suas realizações e não com base em suas palavras. Muitas pessoas avaliam o ministério de um pastor, de um ministro de Deus, com base na sua oratória e não naquilo que ele faz, não naquilo que ele desempenha e não na sua fidelidade a Cristo e ao Evangelho de Cristo. Muitos pastores nos dias de hoje têm se levantado como verdadeiros liberais, querendo fazer uma reinterpretação das Escrituras Sagradas, mudar o texto sagrado para que o texto sagrado e eterno possa se ajustar ao mundo atual dos homens. É o mundo dos homens que precisa se atualizar à luz das Escrituras Sagradas, à luz da palavra
eterna do Deus eterno, que deve modificar, mudar toda a nossa vida, o nosso pensamento e guiar então a nossa vida. A resposta de Paulo aqui aos ataques feitos contra sua coragem moral é prometer uma demonstração também de poder espiritual na disciplina de crentes recalcitrantes quando ele retornar a Coríntios. O versículo de 1 a 6, o apóstolo Paulo está falando sobre a mansidão e a benignidade de Cristo. Ele roga aos irmãos pela mansidão e benignidade de Cristo, que são virtudes de Cristo, que estão presentes em Cristo e que devem estar presentes na vida de todo obreiro. Isso não deve ser motivo de vergonha. Um obreiro de Deus, um ministro de Deus, ele precisa demonstrar como característica máxima também na sua vida mansidão e também benignidade. Ele não pode ser uma pessoa iracunda. E ele vai dizer que ele, na verdade, quando presente entre vós, ele é humilde, ele demonstra essa humildade, essa mansidão, essa benignidade, a longanimidade. Mas quando ele está ausente, muitas vezes ele é ousado. Se lembre que Paulo escreveu aquela carta severa repreendendo a igreja. E alguns dentro da igreja estavam dizendo que Paulo tinha uma presença desprezível, ele era humilde, ele era manso, mas quando ele estava longe, ele era todo cheio de si, como se ele fosse ousado nas suas cartas. E ele vai dizer, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Alguns dentro da igreja estavam dizendo que Paulo estava vivendo ou agindo de forma mundana, com procedimento mundano, como se fosse um homem de mente dividida, de alma dividida, que quando estava na igreja, presente com os irmãos, ele era humilde, ele era manso, ele era benigno, mas quando estava ausente, ele era firme, ele era severo. E ele está rogando à igreja aqui que ele não tivesse que ser ousado quando presente, valendo-se daquela firmeza que ele pensava que deveria tratar alguns que estavam julgando ele dessa forma equivocada. Então é muito ruim quando um pastor ou um líder, ele tem que ser ousado, ele tem que ser firme, ele tem que ser realmente, como é que eu posso dizer, ele tem que ser severo nas suas palavras, na forma de agir. É como Paulo escreve a Tito, dizendo que deveria repreender a igreja severamente, porque estava dando ouvido a fábulas e aos ensinos dos judaizantes lá na igreja em Creta. E ele continua dizendo aqui, porque embora andando na carne, ou seja, estando na carne, não militamos segundo a carne. Eles não militam, não guerreiam, não trabalham, não se esforçam segundo as armas da carne, mas segundo o Espírito. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. A palavra de Deus e os recursos de Deus é que são poderosos e é que devem, de fato, marcar o ministério e a vida de um ministro de Deus. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não pôde enfrentar Golias com as armaduras de Saul. A gente não pode enfrentar os nossos inimigos e não podemos entrar na batalha de Deus usando armas humanas, mas precisamos usar as armas de Deus e na dependência de Deus, como Davi foi. Olha, tu vens contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem tu afrontaste. E da mesma forma nós, como cristãos, devemos ir à batalha e à guerra espiritual com as armas espirituais, com as armas de Deus, porque são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e anula qualquer tipo de sofisma ou de sabedoria também humana. E também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, obediência de Cristo. É esse o propósito dele, é isso que ele busca para ele mesmo. Ele quer ter todo o pensamento cativo à obediência de Jesus, estando prontos para punir
toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo está dizendo, nós vivemos em longanimidade e benignidade, vocês estão me julgando de acordo com os valores do mundo, eu oro e rogo a vocês para que quando eu estiver presente, não precise ir de forma ousada, mas eu quero que vocês saibam que eu vou em nome de Deus, no poder de Deus, com as armas espirituais nas mãos, estando pronto para punir toda a desobediência. Paulo, ele tinha autoridade apostólica, ele fundou essa igreja. E ele, como apóstolo de Cristo, ele poderia chegar nessa igreja e interferir na igreja, punindo a desobediência daqueles que se levantam contra o conhecimento de Cristo e que vivem de acordo, sim, com um mundano proceder, julgando que os outros são iguais a eles. E a resposta de Paulo aos ataques contra a sua força moral é prometer que ele fará uso da sua autoridade apostólica, não apenas em carta, mas também durante a sua estadia em Corinto. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Ou seja, eles estão pensando o quê? Que nós não somos de Cristo, que nós somos carnais, somos mundanos, eles se acham certos, eles devem pensar novamente, porque se ele acha que está em Cristo, nós também estamos em Cristo. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, e ele vai dizer que essa autoridade não é uma autoridade que ele trouxe para si, ou está alegando para si, ele diz que foi o Senhor que nos conferiu, e nos conferiu com um propósito para a edificação e não para a destruição da igreja. Não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra é desprezível. E aí olha o que ele fala, considere o tal isto, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Paulo está dizendo, eu não quero intimidar vocês não, mas eu quero deixar muito claro que a nossa autoridade foi dada pelo Senhor e não foi para destruição, foi para a edificação. Mas quando eu estiver presente convosco, eu quero que vocês saibam que da mesma forma que eu sou severo por meio das cartas, eu quero que vocês saibam que eu também serei quando eu estiver presente no meio de vocês. Essa carta também é uma carta dura, é uma carta que está deixando claro a autoridade apostólica de Paulo. Mas na frente ele vai dizer, vai pedir para que a igreja perdoe a sua insensatez, porque Paulo começa a defender a sua autoridade, o seu apostolado diante dessa igreja aqui, que estava tendenciosa a negligenciar a autoridade paulina, a autoridade de Paulo como apóstolo de Cristo. Logo essa igreja, que foi plantada e fundada pelo apóstolo Paulo. E a resposta de Paulo aos ataques diretos contra os seus direitos ministeriais é exatamente reivindicar Corinto como seu território legítimo e o seu trampolim para o ministério, inclusive, mais abrangente. Ele vai dizer aqui no versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está dizendo, eu não preciso me comparar com ninguém, né? Eu não quero ser insensato louvando a mim mesmo como esses que se medem consigo mesmo, porque eles são o padrão de medida deles mesmos, eles se colocam como o padrão, eles se colocam como o modelo correto e eles se medem com eles mesmos. Eu não vou me comparar a essa gente que revela insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Eles, como gentios, estavam dentro da esfera de ação que Paulo deveria trabalhar, e isso foi dado pelo próprio Deus. Deus limitou a esfera de ação que Paulo deveria trabalhar. E ele está dizendo, eu me glorio não sem medida, mas não em mim mesmo, não fazendo de mim a régua de medir,
mas usando o limite que Deus estabeleceu, porque foi Deus que chamou Paulo para o ministério, a autoridade dele vinha de Deus e o limite da sua atuação também via de Deus, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, motivo esse pelo qual eles hoje faziam parte da igreja. Paulo já havia chegado em Corinto, ele não tinha que pedir autorização para chegar até eles, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Paulo entende que esses irmãos precisam crescer na fé. E quanto mais eles crescerem na fé, mais o próprio ministério deles será engrandecido entre a igreja e dentro da esfera de ação que o próprio Senhor havia estabelecido. E com que finalidade? A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras. O bom testemunho da Igreja de Cristo, em Corinto seria uma bênção para as outras regiões e também para mostrar a fidelidade e a autoridade do apóstolo Paulo. Agora, se a autoridade dele está sendo minada no meio da igreja, com que autoridade ele seria recebido nas outras regiões se a própria igreja de Corinto, que fora fundada pelo apóstolo Paulo, estava negligenciando a autoridade desse apóstolo? E ele está dizendo, olha, é por meio dessa ação de vocês, do crescimento na fé de vocês, da compreensão de vocês a respeito da esfera de ação que Deus me confiou, que por meio desse ministério, o Evangelho também vai além das fronteiras de vocês e vai alcançar outras pessoas, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. E era o que Paulo fazia, ele se gloriava em Cristo, ele se gloriava no Senhor, ele glorificava o seu ministério, mas não porque o seu ministério tinha alcançado frutos pelos méritos dele, mas porque o próprio Deus o havia chamado, o próprio Deus havia delimitado a esfera de ação que ele deveria estar trabalhando, e o próprio Deus é quem agia em Paulo e através de Paulo para alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo. Ele deixa claro em Gálatas que ao trabalhar, ele trabalhou muito mais do que aqueles que eram apóstolos antes dele, mas ele deixa claro, não eu, mas a graça de Deus em mim. É a graça de Deus atuando na vida do apóstolo Paulo, é o poder de Deus, são as armas espirituais com que Paulo luta a batalha da vida cristã, que faz com que ele tenha frutos no seu ministério e frutos que glorificam ao Senhor. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor, por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Por quê? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E o Senhor, de fato, louvou o ministério do apóstolo Paulo pelo grande homem de Deus que ele foi, pela integridade dele no ministério, pela disposição dele de sofrer afrontas pelo Evangelho de Cristo. Foi um homem que não considerou a sua vida preciosa para si mesmo, conquanto que completasse a carreira e o ministério que recebera do Senhor Jesus, de fazer conhecido o Evangelho da graça de Deus. Agora, mais na frente, Paulo vai continuar a sua defesa e ele vai meio que se mostrar como insensato, defendendo o seu ministério e o seu apostolado diante desses irmãos. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe com a leitura da sua palavra e aplique essa palavra ao nosso coração. Que Deus nos dê sempre líderes longânimos, benignos, mas que também, por defesa do Evangelho, exerçam a sua autoridade e, se for necessário, usar de severidade para manter a igreja na linha, que assim o façam e não sejam negligentes com o dom de Deus e com o chamado de Deus de proteger a igreja do Senhor dos falsos mestres e também do falso ensino. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós e também da nossa igreja. Um grande abraço, fiquem na paz, que Deus de fato possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Um grande abraço, meus irmãos.